Oi pessoal, agora esse último vídeo é para apresentar para vocês como que vai ser desenvolvida a terceira etapa do nosso estágio supervisionado, que é a etapa do seminário que vocês vão apresentar para os colegas o plano de ação e gestão que vocês desenvolveram nas escolas. Bom, agora são as orientações para a apresentação do seminário avaliativo, que é a nossa última atividade avaliativa do semestre. E aí é importante a gente pensar, a gente elaborou esse slide com base nos semestres anteriores e naquilo que a gente identificou como maior dificuldade, algumas questões que vocês levantaram, para poder trazer para vocês aqui alguns aspectos importantes para a gente pensar quando a gente vai preparar a apresentação de um seminário. E o primeiro deles é quais são os objetivos do seminário. O objetivo do seminário avaliativo é promover um momento para todos compartilharem as suas experiências no estágio. E é por isso que é fundamental que as pessoas estejam presentes na apresentação dos colegas, E a gente até avalia essa presença em 6 pontos, porque o objetivo dessa apresentação é justamente esse momento de compartilhar essa vivência no estágio. Por isso que não é só a apresentação do trabalho que é importante, mas também essa participação aí atenta e respeitosa na apresentação dos colegas. E desse modo, a apresentação do seminário ela vai ser avaliada em até 51 pontos. Isso também é importante, quer dizer, é uma atividade avaliativa de bastante peso no semestre. Sendo 6 dessa participação atenta e respeitosa, 25 da apresentação de vocês, oral, que é feita lá presencialmente, e 20 do relato escrito, que será entregue no dia da apresentação. Como foi dito no primeiro vídeo que foi apresentado a vocês, que é o vídeo em que a gente apresenta as etapas do estágio, vocês vão, no dia do seminário, entregar para o tutor à distância, que vai estar lá, vai estar lá acompanhando o trabalho de vocês, esse relato escrito. Portanto, caso você apresente seu trabalho e não permaneça para a apresentação dos colegas, como foi dito, você vai perder esses 6 pontos da participação, já que a presença é fundamental. E as exceções, para atraso, para saída antes do término das apresentações ou até ausência, caberão apenas aos estudantes que apresentarem atestado médico. Isso também é importante a gente destacar. E agora algumas orientações para a apresentação de vocês. A sua apresentação deve ser realizada entre 10 e 15 minutos. Vocês não precisam de mais tempo para isso. Ela deve ser organizada em 3 momentos. O primeiro é a apresentação do contexto escolar, que são as etapas de 1 a 3 da atividade de imersão de vocês. A segunda é o trabalho do gestor, com base nas observações e na entrevista realizada. E a terceira é o plano de ação, que deve ser dividido em 4 etapas. O primeiro, quais foram os problemas identificados, e aí vai seguir a ordem mesmo do plano de ação de vocês, A primeira são os problemas identificados, a segunda, a seleção dos problemas prioritários, quer dizer, aqueles que vocês elegeram e selecionaram como aqueles que são prioritários na escola. A terceira, o plano de ações, propriamente dito, quer dizer, quais são as ações que foram pensadas para aqueles problemas. E, por fim, as contribuições do gestor na elaboração do plano. Quer dizer, é importante apresentar para os colegas aqui também o que foi pensado e como que esse plano de ação foi recebido pelo gestor, de que maneira que ele colaborou, quais sugestões que ele fez, de que maneira que se vocês tiveram que refazer, acrescentar alguma coisa, se essas críticas foram importantes, quer dizer, de que maneira quais foram essas contribuições do gestor para esse plano de ação. E aí eu vou falar um pouquinho de cada etapa, A primeira é a apresentação do contexto escolar. Aqui você deve apresentar e escolhe o contexto escolar de acordo com os itens 1, 2 e 3 da atividade de imersão no contexto escolar, que é a atividade avaliativa 1. E você deve ter uma apresentação concisa, não ocupando muito do seu tempo de apresentação. A gente pensou aqui em média 2 minutos, porque esse não é o foco da apresentação de vocês. O foco da apresentação, o que é prioritário nessa apresentação, é a gente compartilhar o que foi vivenciado na questão do plano de ação.
Então, o contexto escolar é para traçar mesmo um panorama para os colegas, para eles, já que eles não sabem, não conhecem a escola em que você estagiou, a tutora, o tutor, a distância que vai estar assistindo, e nem os colegas, é importante que você trace esse panorama mais amplo. A segunda, que é o trabalho do gestor, ela é feita com base nas observações e na entrevista realizada, que essas duas etapas, né, tanto a observação quanto a entrevista, também foram realizadas no momento de imersão, que foi a atividade avaliativa 1. E é fundamental destacar também que você apresente o trabalho do gestor de forma crítica, não apenas descritiva. É importante que apresente sua impressão pessoal acerca do trabalho do gestor na escola. Quer dizer, não é só descrever a atividade do gestor, que horas ele chega, que horas ele vai embora, quais são as atribuições, enfim. Descrever o dia a dia do gestor e as tarefas que ele desenvolve. Mas fazer uma análise crítica disso, né? Como você imaginava antes seu trabalho do gestor? Né? Muitas vezes a gente não está próximo de não tem como acompanhar o trabalho de um gestor escolar. E a gente tem algumas hipóteses sobre esse trabalho. É o que você esperava? É muito diferente do que você esperava? Você acha que esse gestor escolar ele poderia se deter mais às questões, aos aspectos pedagógicos da escola? Ele precisaria, de repente, dividir um pouco mais das tarefas, contar mais com a pactuação dos colegas, dos professores? Quer dizer, fazer mesmo uma análise crítica desse trabalho, né? E a terceira etapa, que é o plano de ação, que ele vai ser dividido também em 4 etapas. Quer dizer, de acordo com o plano de ação que vocês desenvolveram, vocês vão apresentar agora para os colegas quais foram os problemas identificados, quer dizer, aqueles problemas que são enfrentados pelo gestor na escola, a seleção dos problemas prioritários, quais são, quer dizer, que são os maiores desafios que esse gestor enfrenta no cotidiano escolar, e qual que é o plano de ação pensado por vocês, né? Quais foram as estratégias pensadas para resolver ou minimizar os problemas elencados como prioritários e o porquê dessas estratégias. Quer dizer, vocês vão apresentar esses problemas e dizer quais são as ações e por que vocês pensaram nessas ações. Além disso, é importante também apresentar as contribuições do gestor na elaboração do plano. De que maneira que esse gestor contribuiu para o plano? Ele ajudou a pensar em estratégias, ele fez crítica, ele deu sugestões, como, quais, de que maneira que esse plano de ação foi recebido pelo gestor e de que maneira que essas críticas ou sugestões foram recebidas por vocês. E, por fim, a análise da experiência, né? Nessa análise da experiência, o que você vai fazer é relatar como foi a sua experiência ao estagiar na gestão escolar. O trabalho de gestão escolar era como você imaginava? Como que você imaginava ser esse trabalho? Quais são as diferenças entre o que você imaginou e a realidade com a qual se deparou? E fazer umas análises dessas impressões principais aí que vocês tiveram, né? De uma maneira mais ampla, com a realidade que vocês se depararam na escola, com a realidade que vocês se depararam em relação ao trabalho do gestor, os problemas enfrentados por eles, o dia a dia dele, enfim, uma análise ampla aí do que vocês viram nesse período aí de estágio. A etapa 3, que é a apresentação do plano de ação e a análise de sua experiência, elas são de extrema importância. Afinal, avaliar o que observamos é fundamental para repensarmos a nossa ação. E em nossa avaliação serão aspectos fundamentais. Quer dizer, a gente tem várias etapas para apresentar aqui no seminário e vale destacar que essas etapas, né, que são a apresentação do plano e também a análise da experiência que vocês tiveram aí nesse período, são fundamentais. É para isso que a gente está compartilhando com os colegas, né? Não só para descrever a escola, mas principalmente para trazer uma análise crítica de tudo que foi vivenciado por vocês, das experiências de vocês durante o período de estágio. E aí a gente trouxe também algumas orientações para a apresentação. Em relação à apresentação, é importante ter postura crítica e conclusões pessoais, né? Isso, como já foi destacado por mim, para não ficar uma pura descrição, né? A apresentação não deve ser apenas descritiva, mas, sobretudo, um relato analítico, um olhar singular acerca da gestão escolar, da escola em que realizou o seu estágio. Quer dizer, a sua contribuição é justamente trazer o seu olhar
para esse trabalho, né? E não só uma descrição do que foi, de como essa escola funciona, como é o funcionamento do trabalho do gestor, mas principalmente a sua análise, o seu olhar acerca disso que foi observado. E ainda sobre as orientações para apresentação, vale destacar aqui quais são os recursos audiovisuais que devem ser utilizados. A gente sabe que numa apresentação de seminário, a linguagem predominante é a verbal. Vocês vão fazer uma apresentação oral para os colegas daquilo que foi vivenciado por vocês no estágio. Mas isso não significa que não possa fazer uso de outros recursos, como audiovisuais, por exemplo, como filmes, slides, CDs e data shows podem ser usados numa apresentação. No caso aqui do nosso trabalho com o estágio supervisionado 5, vai ser o uso do data show, ele vai ser uma exigência. Por quê? A gente definiu esse recurso como uma exigência e não facultativo, porque ele é fundamental para que os colegas possam acompanhar aquilo que está sendo relatado por vocês. Então, como a gente acredita que o seminário ele é um momento importante para a gente compartilhar a experiência vivenciada por cada um de vocês durante o estágio, é fundamental que os colegas possam acompanhar e ter um acompanhamento efetivo disso que está sendo apresentado por vocês. Por isso, vale destacar que no seminário, esse semestre, o uso do data show vai ser uma exigência para avaliação. Bom, gente, é só. Espero que esse vídeo também tenha contribuído aí para vocês. E vale destacar mais uma vez que nós estamos disponíveis aí para dúvidas, necessidade de maiores esclarecimentos ao longo do semestre, tanto via fórum quanto mensagem pessoal. Muito obrigada.